Fala galera ligado no canal, eu sou o Jonathan e esse é o American Sports. E se você não é inscrito no canal, já clica no botão de gostei aí, se inscreve no canal para você não perder nada do que tá rolando por aqui, beleza? E nesse vídeo a gente vai trazer a parte 2, a gente já fez um vídeo sobre esse tema aqui no canal, a gente vai trazer a parte 2 de seleções que poderiam ter ganho a Copa do Mundo, mas não aconteceu. E a gente vai começar esse vídeo falando sobre a seleção brasileira da Copa do Mundo de 2006. Então fica ligado, hein? Vem comigo. E a seleção brasileira estreou na Copa do Mundo, né, pelo grupo F, com Croácia, Japão e Austrália. Estreou o primeiro jogo da seleção, foi contra a Croácia. A seleção venceu por 1-0 com o gol do Kaká. O segundo jogo do Brasil foi contra a Austrália. O Brasil venceu por 2-0 com gols de Adriano e de Fred. E o Brasil encerrou a sua participação na fase de grupos vencendo o Japão por 4-1, com 2 gols do Ronaldo Fenômeno, 1 gol do Juninho Pernambucano e 1 do Gilberto, o lateral direito. E essas partidas do Brasil pela fase de grupos e o futebol que o Brasil vinha apresentando desde as eliminatórias colocavam o Brasil como favorito. Afinal de contas, essa Copa de 2006 ela veio logo em seguida da de 2002, que o Brasil tinha sido campeão. E o Brasil tinha mantido muitos daqueles jogadores campeões da Copa de 2002. Nessa seleção ainda tinha Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho. A seleção tinha Cafu, Roberto Carlos. Ainda tinha um acréscimo de jogadores como Adriano, Kaká, que na Copa de 2002 não jogou. Tinha muitos bons nomes, jogadores que marcaram história no futebol. Então era sim uma seleção favorita, muito favorita ao título. Acho que a participação do Brasil nessa Copa não chegou a ser uma vergonha, mas foi muito decepcionante, devido a esse número de jogadores craques que tinha, e o resultado que acabou não sendo o esperado. Embora esses jogadores, Ronaldo, Ronaldinho e Roberto Carlos, Cafu, principalmente Ronaldo, Cafu e Roberto Carlos, fossem jogadores que já não fossem mais tão jovens quanto na Copa de 2002, mas ainda assim eram jogadores em alto nível. Tanto que 3 anos depois dessa Copa, 2009, o Ronaldo Fenômeno veio jogar no Corinthians e jogou muito bem, reinou, que foi campeão da Copa do Brasil com o Corinthians, jogando muita bola. E então depois dessa boa participação do Brasil na fase de grupos, esperava-se que o Brasil chegasse pelo menos até a final, e disputasse aí a final. Mas o Brasil pegou Gana nas oitavas de finais e venceu por 3-0, fez um bom jogo e venceu a equipe africana por 3-0, e venceu com gols de Ronaldo, Adriano e Zé Alberto. Esses 3 foram os autores dos gols brasileiros contra a seleção de Gana. E aí veio a tão fatídica quartas de finais, que o Brasil enfrentou a França, que tinha sido o algoz do Brasil na Copa de 98, tinha sido a campeã daquela Copa em cima do Brasil. E aí a França, que tinha também um excelente time, o Zidane, Henry, Trezeguet, Makelele, muitos craques também. Mas o que mais marcou nessa eliminação, acho que deixou aquele gostinho de que o Brasil poderia ter sido melhor, é que o jogo foi muito igual. Além do jogo ter sido muito igual, o Brasil não ter sido um time dominado pela França, não ter sido um resultado que, digamos, que refletisse a superioridade da seleção francesa, o gol saiu numa desatenção da zaga brasileira, principalmente do Roberto Carlos, que foi até muito criticado depois desse gol. Ele parece estar desatento ali na hora da cobrança da falta, que o Zidane bate a falta e o Henry entra ali nas costas do Roberto Carlos e faz o gol. Então essa eliminação, esse gol sofrido por uma falha, e essa eliminação, tendo em vista que o Brasil poderia ter passado esse jogo e poderia ter sido campeão, faz com que essa Copa seja uma Copa muito frustrante para a seleção brasileira.
até porque foi a última Copa, né, que jogou esse quadrado mágico, né, digamos assim, de ataque do Brasil, esse número gigantesco do Brasil, de craques que o Brasil ainda tinha naquela época, né? Você tinha Ronaldo Fenômeno, como eu disse, Adriano, Ronaldinho, Kaká, você ainda tinha jogadores como Robinho no banco, Zé Roberto, então era um time repleto de jogadores, principalmente do meio para frente, ali tinha muitíssimo talento, jogadores vitoriosíssimos na carreira. Então esperava-se que o Brasil pudesse, né, ser campeão mundial mais uma vez, né? Eu reitero, dizendo que não foi uma participação vergonhosa do Brasil, mas foi uma participação decepcionante, tendo em vista aquilo que se esperava dessa seleção, né, que era pelo menos uma final, né, devido à grande quantidade de craques que o Brasil tinha naquele momento disponíveis aí para essa Copa. Mas e aí, o que você achou do Brasil nessa Copa? Você acha que foi vergonha? Você acha que foi coisa do futebol que acontece? Eu quero que você comente aí. E se você ficou até agora nesse vídeo, não esquece de deixar o like aí, que ajuda bastante a gente, beleza? E agora a gente vai ver também mais uma seleção que poderia ter sido campeã. Essa sim, na minha opinião, foi uma participação vergonhosa. Eu tô falando da Espanha na Copa de 2014. Vem comigo. A Espanha, né, veio para a Copa de 2014 como atual campeã. Assim como o Brasil, na de 2006, a Espanha também veio como atual campeã. Mas não é só isso. A Espanha de 2010 tinha sido uma Espanha que meio que deu aquela revolucionada no futebol, aquele futebol no tic-tac, o famoso tic-tac espanhol, que foi ali um marco dessa Espanha, né, que trouxe para o mundo esse futebol de toque de bola, sem chutão, né, um time que tocava muita bola, um time que tinha muita posse de bola, né, o estilo ali é bem a cara hoje de Pep Guardiola, né, que implementou isso também no Barcelona. Enfim, a Espanha trouxe para o mundo esse estilo de futebol que realmente parecia ser um estilo quase que imbatível. A Espanha em 2010, né, jogou muita bola e com esse estilo, né, de tic-tac, de toque de passe, de toque de bola, toques rápidos, toques curtos, acabou vencendo a Copa do Mundo e vencendo até de forma muito bem. Então a Espanha veio com um time, né, bem parecido com aquele, né, manteve ali grandes jogadores, né, na sua seleção, Iniesta, Xavi, todo aquele meio campo que fez diferença, Cesc Fábregas, Xabi Alonso e toda aquela turma que tinha essa característica de toque de bola. Então a Espanha veio muito como favorita, né, e aí caiu um grupo realmente difícil. A Espanha caiu num grupo que era um grupo assim bem complicado, né? Um grupo que tinha Austrália, Chile e Holanda. A Espanha até estreou contra a Austrália, vencendo de 3-0, né? Até aí tudo normal, né? Acredito que todo mundo já esperasse uma vitória espanhola, e de forma até convincente, né? Com o gol de David Villa, Fernando Torres e o Amata. Esses três foram os três que fizeram os gols da vitória da Espanha contra a Austrália. Mas aí, depois desse jogo, a Espanha começou a desandar de vez na Copa. A Espanha perdeu para o Chile por 2-0, né, um placar, uma vitória até inesperada. O Chile é uma equipe sul-americana relativamente forte, mas não se esperava que o Chile vencesse a Espanha, atual campeã do mundo. Não era um palpite normal. E depois disso a Espanha ainda perdeu de novo para a Holanda por 5-1. Tomou essa goleada aí na fase de grupos. E por consequência do Chile ter vencido 2 partidas, né, a própria Espanha e o jogo contra a Austrália, o Chile acabou classificando no lugar da Espanha. A Espanha não se classificou. Acho que por isso até essa competição, essa Copa do Mundo para a Espanha foi vergonhosa. Diferente do Brasil, né, de 2006, a Espanha passou realmente vergonha nessa Copa. Acho que a carga, a expectativa, digamos assim, em cima dessa seleção espanhola era muito grande.
Não era para ser diferente. Era um time, uma seleção fortíssima que vinha de uma conquista e com grandes jogadores. Não era para se esperar nada menos do que a Espanha. Nada menos do que título para a Espanha. Né? E sequer passou da fase de grupos. Então, realmente, a Espanha de 2014 foi, assim, uma vergonha. Né? Talvez uma das maiores decepções, acho, da Copa do Mundo. Tendo em vista a lista de jogadores que a Espanha possuía naquela seleção, né? Acho que do goleiro ao atacante, inúmeros craques, né? Acho que jogadores consagradíssimos, principalmente os meio-campos espanhóis, que eram, né, talvez o melhor meio-campo do mundo naquela época, né? Como eu disse, com Xavi Alonso, Iniesta, Xavi, né? Busquets, Cesc Fábregas, né? E Koke, enfim, uma lista gigante de craques, né? No ataque você tinha David Villa, você tinha Fernando Torres, você tinha Pedro, Diego Costa jogou essa Copa, né? Diego Costa naturalizado espanhol, brasileiro. Enfim, era um time muito forte. Você tinha Sérgio Ramos na defesa, você tinha Casillas, estava muito bem, Jordi Alba lateral esquerda. Enfim, era um time, não tinha posição fraca, era um time todo bom, todo cheio de craques. E esses resultados, né, essa derrota para o Chile principalmente, e essa goleada para a Holanda, talvez o jogo mais parelho para a Holanda, uma derrota, porque o time da Holanda também era um time muito bom. Era um excelente time, né, com craques também. Mas essa derrota de 5-1 foi realmente espantosa e decepcionante. Principalmente tendo em vista que ela veio logo após uma derrota para o Chile, inesperada. Então, essa Espanha foi, sim, decepcionante. Então, se você lembra de mais algum vexame na Copa do Mundo ou de seleção que chegou com o status de possível campeã e não deu certo, não vingou, não chegou lá, comenta aí embaixo que a gente traz num próximo vídeo, beleza? Tamo junto.